Então, página 26, piadas e cartoons. Pode, mas só um minutinho, tá? Então, piadas vocês já têm um pouquinho mais de intimidade, que eu sei que vocês gostam muito. E aí, o que a gente vai conhecer um pouco mais, na verdade, são os cartoons. Então, a Isa vai ler a 26, o Cauã a 27, ok? E depois eu vou passar um videozinho e a gente volta conversando. Pode começar. Piadas e cartoons. Um dos maiores prazeres da vida é dar risada. Pesquisas científicas apontando que isso faz bem à saúde, pois faz com que saúde, pois faz o que se libera um hormônio, faz endorfina, que proporciona uma sensação de bem-estar, que nunca ouviu o ditado: rir é o melhor remédio. Para quem está cabisbaixo, esse é o melhor jeito de levar o astral. Conversando em uma roda de amigos, assistindo a um programa de televisão, ouvindo uma anedota, a fim de um modo ou de outro, estamos sempre em busca de boas risadas. Eu li que ri muito ou pede muita ajuda é porque não escuta ele em casa, e quem ri muito é porque tem uma tristeza dentro dele. Ah, é? É. Que ri muito, muito, muito. É porque tem uma tristeza grande dentro dele. Mas o humor pode ter outra função, além da divisão por si só. Ele também é uma forma de discutir questões serias que não fazem parte, em princípio, do campo do entretenimento no capítulo 19. Quando leu uma tirinha de Mafalda do cartunista argentino Quino, você pode perceber isso. Apesar de assunto abordado nela ser omissão do governo diante de suas responsabilidades para com o povo, a abordagem foi lúdica. Será que teriam dado a mesma atenção o que esse assunto se for tratado mais objetivamente? Se alguém lhe disse algo como os governantes não realizam nada em prol da sociedade, verdade, o impacto seria o mesmo, provocando pela leitura da tirinha. Tão importante quanto que é se dizer a forma como se diz. Ela é responsável por cativar o interlocutor em relação ao conteúdo que se quer transmitir. Anedota. Essa palavra aí. Anedota. É. Narrativa curta, engraçada, piada. Próximo leitor. Calma. Há dois gêneros muito presentes em nosso cotidiano, que têm o humor com base a piada e o cartoon. O primeiro, na maioria dos casos, tem como objetivo a diversão em si. Geralmente, ele é usado naquelas situações em que estamos com amigos, em um momento descontrariado e queremos dar risadas, ou então quando queremos estabelecer uma relação mais próxima com alguém. O famoso quebrar o gelo, o segundo gênero, por sua vez, é aquele que se aplica em casos em que a intenção é fazer críticas, sejam elas sociais, políticas, econômicas e etc. Por esse motivo, os cartoons costumam ser publicados em jornais, geralmente apresentado análises sobre notícia do momento. Os cartoons também são bem comuns em jornais. Alguns jornais também destinam espaço para piadas.
Posso ler a outra, Pro? Só um minutinho. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês um videozinho. Próximo, qual foi a 28? Eu posso ler a 29? Pode. Porque são O Pro? e como Sim. Antigamente, eu não gostava de ler. Quando eu era do primeiro, segundo, terceiro ano, eu não gostava de ler assim, né? Mas aí, quando eu fui pro quarto, eu comecei a gostar de ler para as pessoas. Ah, entendi. Aí, eu gosto de ler história gacha por causa que... Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender sobre o que são cartoons e como podemos criá-los. Nesta imagem, podemos notar um exemplo de cartoon. Vocês já viram algo semelhante? Podemos dizer que os cartoons são imagens representadas por desenhos que visam demonstrar uma opinião de forma crítica ou expor humor, ou seja, demonstrar uma ideia nos fazendo refletir ou criar humor com a intenção de fazer piada. Os cartoons podem ser encontrados em jornais, revistas e sites, e seus temas estão concentrados em fatos de nosso cotidiano. Neste cartoon, podemos notar uma conversa entre a mãe tartaruga e seu filhote, em que ele diz: Mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Com esta fala do filhote tartaruga, junto à observação de lixos à beira da praia e também uma fábrica na imagem, podemos compreender que este cartoon possui um foco crítico. Isso ocorre pelo trocadilho entre meio ambiente e ambiente inteiro. Sabemos que para falar da natureza e as coisas presentes nela, usamos o termo meio ambiente. E sabendo também do lixo e poluição produzidos todos os dias, essa fala nos faz refletir sobre nossos costumes e manias, se estamos fazendo nossa parte em preservar o meio ambiente e também se as outras pessoas estão. Neste outro exemplo, vemos um astronauta anexando uma bandeira a um novo planeta encontrado. O que nos chama atenção nesta imagem é a presença de um alienígena colocando latas de lixos recicláveis neste mesmo planeta. A partir disto, vemos que esta proposta também pode ser vista como uma crítica, com a possível reflexão ao mau costume das pessoas de jogar lixos no chão. Embora este tema seja similar ao que vimos no exemplo anterior, neste cartoon não encontramos texto escrito, o que deixa sua interpretação um pouco mais livre. Vamos à próxima imagem. O que vocês acharam? Nesta imagem, vemos a presença de dois personagens que podem ser vistos como a mãe e o filho, de acordo com o diálogo que diz: Meu WhatsApp parou. Você voltou a falar. Neste cartoon, vemos a presença da menção de uma ferramenta que está dentro da internet, ou seja, o aplicativo WhatsApp que utilizamos ao navegar pela internet. Ao realizar uma nova leitura, além de perceber que o cartoon está tratando sobre um tema acerca da internet, vemos que dentro deste tema há presença também de uma crítica. Isto podemos perceber ao notar que um dos personagens presentes na imagem é denunciado por apenas voltar a se comunicar quando o aplicativo não estava mais funcionando e, assim, não podendo mais usá-lo. Com isso, podemos refletir e nos lembrar que existem muitas pessoas que usam o celular o tempo todo e essas pessoas acabam esquecendo do mundo fora dele. Pois bem, pessoal,
Na aula de hoje, vimos alguns tipos de cartoons e aprendemos que são criados a partir de um tema polêmico ou crítico, com a intenção de nos fazer refletir e pensar sobre o que se apresenta, e isto com base em diferentes assuntos. Para entender melhor sobre como funcionam os cartoons, vimos três: o cartoon da tartaruga, o cartoon do astronauta e o cartoon que trata sobre a internet. No cartoon da tartaruga e do astronauta, vimos uma crítica em relação ao meio ambiente e sobre como devemos estar atentos e agir de modo a preservar a natureza e as coisas dentro dela. Já no cartoon que trata sobre o uso excessivo da internet, vimos uma crítica em relação às pessoas que são viciadas na internet e que, às vezes, nós podemos perder muitos momentos importantes por estar apenas antenados na internet e não fora dela, deixando até de nos comunicar com pessoas próximas, como nossos pais. Vimos também que existem cartoons que podem apresentar texto escrito, como o cartoon da tartaruga e o cartoon que trata sobre a internet, e outros que podem não apresentar, como o cartoon do astronauta. Quando o cartoon não apresenta texto escrito, nós deduzimos seu significado com base nas informações visuais que ele nos dá, assim como o cartoon do astronauta que analisamos, e neste caso, as imagens são muito importantes para nos ajudar na compreensão. E vocês? Ok. Então, foi só para ilustrar o nosso conteúdo, certo? Então, o cartoon pode ter só imagem, que foi o caso aí do astronauta. Pode ter escrito também, que foi o caso do nosso ratinho aí contando história. Ok? Eu fui ler a piada 1, eu tava rindo aqui por causa da piada 1, que tem no Linha 28. Dá uma olhada nela pra você ver. Ô, Pro, sabe a 28? Sim. Eu posso 28 ler? Sim. 21 não é 28 mesmo. Ô, Pro, já que a gente tá falando uma piada, olha essa. Sabia que o inventor da raquete elétrica, ele acertou uma mosca? Gracinha. Vamos lá. Continuando aí, minha gente. Página 28. Oi, tem alguém aí? Sim. Pro, posso ler as piadas? Gente, página 28. E aí? Pode começar a ler, Pro? Pode. Piadas. Ao ouvirmos uma piada que achamos muito engraçada, na maioria das vezes, sentimos vontade de contá-la a outras pessoas, além de gostarmos de rir. Costumamos gostar de fazer os outros rir. Isso nos possibilita criar e fortalecer vínculos sociais. Piada é uma narrativa bastante breve, contendo, portanto, aspectos como enredo, espaço, tempo e personagens, que apresentem um final surpreendente ao interlocutor. Seu maior objetivo é provocar o riso. Apresenta, portanto, o humor como ingrediente essencial. No entanto, é válida a seguinte reflexão: determinada situação será engraçada aos olhos de qualquer indivíduo ou dependerá do julgamento de cada pessoa. Leia com atenção as 3 piadas a seguir. O riso... Pronto, eu lendo roxo agora. Tá. O riso causado por uma piada é uma forma de fortalecer elos sociais. Piada 1. Joãozinho chamou o pai
no meio da noite e disse: Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz, que eles vão embora, filho, disse o pai. Logo depois apareceu um vagalume e o menino chamou para o pai outra vez: Pai, socorro! Agora os mosquitos estão invadindo com lanternas. Nossa, que piada ruim, hein? Gente, eu sou muito difícil para rir com piada. Então, se eu não der uma risadinha, não leve a mal, tá bom? Número 2. Piada 2. O ladrão entra em uma joalheria e rouba todas as joias da loja. Guarda tudo numa mala e, para disfarçar, coloca as roupas em cima, sai correndo para o beco, onde encontra amigo, que pergunta: E aí, tudo a joia? Que nada, metade é roupa. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Próximo. A prova gostou dessa. É tão ruim que eu Posso até ler ri. outra, Pro? Vai, Piada próximo. 3. Dois Posso ler, Pro? 29? Pode, vai. Piada 3. Dois turistas vão conhecer um cemitério brasileiro. Pro, não tô conseguindo escutar. Cauã, o seu som saiu. Pronto, Posso ler o agora meu, Pro? calma. Isabela, ela tá desesperada. Eu vou falar pra mãe da Isabela fazer um chazinho de maracujá pra ela antes da aula. Pronto, tá me ouvindo? É pra ver se acalma essa pessoa. Tá me ouvindo, pronto? Agora sim. Leia pra gente de novo a Piada 13 e a 3. Isabela lê depois o primeiramente pra baixo, tá bom, Isa? Dois turistas vão conhecer um cemitério brasileiro. Uma lá e qual clima. E ai, bonito, né? E um dos turistas comenta: Que estranho, brasileiro tem duas pessoas do mesmo mundo. Nossa, ela Vai, Isa. Primeiramente. Primeiramente. Pro, que barulho é esse? Já fechei, era o Pietro. Ô, professora, parece barulho de moto. Era o microfone do Pietro. Já Não, fechei. antes da Isabela ler, eu achava que cartoon é aquele negocinho que passava na TV. Primeiramente, Afro. Vai. Primeiramente, constata-se com a leitura dessa piada o fato de que tal gênero esquadrasse no tipo textual narrativo, pois em três casos há um breve enredo sendo contado por um narrador, havendo a presença de aspecto como lugar e tempo de sinais gráficos, como dois pontos de travessão, marcado no discurso direto, típico justamente de narrativa. Em segundos lugares, o que se verifica como ponto de contato entre as três piadas é a exercício que se faz o leitor para que a insira sentidos e para isso é necessária uma bagagem cultural previa. No caso de piada 1, é preciso que se sabia de antemão que os vagalumes são insetos que reluzem. Para a compreensão de piada 2, o leitor ouvinte deve entender o sentido figural da palavra joia. Enfim, em relação à piada 3, o conhecimento antecipado exigido em que se refere ao senso comum de que políticos não são pessoas honestas. Além disso, outro fato que se verifica nos três trechos é que a presença ao final do inesperado. A expectativa era respectivamente de que o Joãozinho soubesse que o vagalume não carrega a lanterna, que o ladrão compreendesse a pergunta: e aí, tudo jóia? E que o turista concluísse que o política
político é um homem honesto. São duas referências feitas à mesma pessoa. A quebra da expectativa é um dos elementos responsáveis pelo efeito de humor. Pro, os políticos é um homem honesto? Por que você quer fazer essa pergunta para Pro no YouTube? Bora terminar o texto. Então, Agostinho. Então, Agostinho. Vamos continuar a leitura, meu amor. Cartoon. O cartoon é um gênero muito ficou com a piada, mas que diferente. Peraí, Pro. O cartoon é um gênero humorista com a piada, mas que diferentesta por apresentar necessariamente uma representação gráfica. O desenho que funciona em uma relação de complementaridade, como o desenho que funciona em relação que funciona em relação de complementaridade com o texto verbal. Além disso, seu objetivo também é diferente no objetivo da piada, que é vista como mente a divisão pela diversão. No caso do cartoon, é que se pretende satirizar, isto é zombar de comportamento cardoso. Peraí, eu não acompanho com o dedo para então eu me perco. É situação para que se sucesso e crítica. Por essa ação busca que não há ridicularização possível, mas sim o destaque de uma situação que talvez passasse despercebida, não recebem a devida atenção. Alguém quer ler outra página? Posso ler? Gente, Eu. pode ler. Olha que engraçado. Ele é mal-humorado, hein? Posso ler essa frase? Esse é piada? Então, Ué, você não disse que ia pra outra página? Calma aí, vamos fazer assim. Então, a Isa é a mulher de rosa. E quem vai ler é o Cauã? Aham. E o Cauã é o mal-humoradinho aí. O carequinha mal-humorado. Vai. Oh, meu Deus. São as crianças pedindo doces? Não, são as feijão crianças com arroz. Então, olha Eu só. falo, nossa, grosso. Sou feijão com arroz. Você que cozinha, não sou eu que vou cozinhar, não. Posso fazer? Falar? Pode ler. O cartoon de Rodrigo Rosa evidencia um grave problema social ainda presente no Brasil. O de crianças que passam fome. A crítica específica que o autor faz é a de que tentamos reproduzir em nosso país um tipo de festividade que não pertence à nossa tradição de Halloween, Dia das Bruxas, no qual as crianças costumam pedir doces pela vizinhança de porta em porta, apropriando-nos do que é estrangeiro e desconsiderando uma questão inteira muito mais urgente e das crianças que sofrem pela desigualdade social. O que se ressalta de início é a construção dessa crítica por meio do desenho aliado ao texto escrito, o qual se mostra no título do cartoon e nas falas dos personagens alias à palavra Halloween. Feita presente no título. Escrita desse modo já expressa em si sátira crítica, pois é o aportuguesamento. Ai, meu Deus, estou lendo muito.
Aportuguesamento do termo original. Não. Aportando Apontando. para a importação que tentamos fazer da celebração. Além dos desenhos, é comum que se encontre nos cartoons balões de fala e onomatopeias, elementos comuns também a outro gênero textual, bastante próximo, que são as histórias entre quadrinhos no cartoon de Rodrigo Rosa, as falas do... Ô, professora, lê de novo, por favor, que eu não estou entendendo nem o que eu estou lendo. Tá, então, olha só. Vou falar duas coisas para vocês, tá bom? A primeira interpretação, qual que a gente pode ter? Que ele é mal-humorado, não é? Ele é rude. Ele é rude, né? Até pela cara dele. Arroz Ok. com feijão, é isso Essa aí. é a interpretação que a gente pode ter da tirinha, ok? Mas a gente pode ter uma segunda interpretação. Quem pode falar sobre essa segunda interpretação? Eu não vou falar nada. Eu quero que vocês falem para mim. É da mulher, professora? É da situação. Acabou de falar no texto. Alguém conseguiu entender a segunda interpretação que a gente pode ter da tirinha? Professora, eu não entendi nem o que eu li. Então, olha só. Gente, o que ele está falando aqui? Que aqui no Brasil a gente tentou trazer essa tradição no Halloween, certo? Não é uma tradição nossa, o Dia das Bruxas, não é isso? E aí, É nos Estados Unidos. se a gente prestar atenção aqui nessas crianças, o que a gente consegue perceber? Elas estão fantasiadas? Não. Não, né? Elas são crianças de rua, né? Rua. Ou elas são bem pobrezinhas e elas estão realmente pedindo feijão com arroz. Elas não estão pedindo doces, elas estão com fome. Sim. Vocês entenderam? Então, realmente, a gente pode interpretar de duas maneiras. A gente pode interpretar que ele foi sarcástico com a esposa e ele foi super grosso. Mas, se a gente for pensar que é um dia de Halloween, então ela está achando que as crianças estão batendo, pedindo gostosuras ou travessuras, né? E, na verdade, eles estão pedindo arroz com feijão, retratando que no Brasil, mesmo querendo ser um país copiando uma cultura norte-americana, que nós também somos americanos, porém sul-americanos, né? Eles são norte-americanos. Nós não temos estrutura social, de igualdade social, para poder copiar, porque, por exemplo, no caso das crianças, talvez eles nem saibam que seja um Halloween, né? Eles querem comer, eles estão com fome, né? Então, a gente pode... Você entendeu? Pode falar. Ô, Então... professora. Oi. Então, tecnicamente, o marido dela estava certo. Então, tem duas interpretações. Se o cartunista não dá informação, não fornece para a gente a informação do Halloween, que ele escreveu aqui em cima, ó, yes, nós temos Halloween, tá vendo? Ele até colocou Halloween aqui em cima. Se ele não fornecer essa informação e nós olharmos só, cadê o meu lápis? Esta parte aqui, nós podemos entender como uma ironia do marido, até pela cara dele de antipático, né? Mas, se nós observarmos aqui, que eu não podia falar antes, né? Yes, que ele usou o inglês. Nós temos Halloween, que é o abrasileirado aí do Halloween. Sim. Foi uma crítica ao quê? Ao querer copiar outras culturas, porém sem estrutura, né? Como que você quer colocar na sua cultura gostosuras ou travessuras, ou no caso, né, mais doces, por exemplo, aqui no prédio, as crianças costumam pedir doces, é muito fofinho. Eles saem de prédio em prédio, fantasiados, cada um mais fofinho que o outro. E a gente sempre compra um monte de doce e entrega. Porém, gente, é um prédio onde os pais têm uma condição financeira legal, né? Agora,
se a gente for pensar em pessoas que moram em casas, onde quem mora na rua tem fácil acesso de bater na porta, apertar uma campainha, é óbvio que essas pessoas, elas não vão pedir doce. Se ela tá passando fome, ela vai pedir o quê? Comida. Então, Arroz com feijão. Exatamente. Então, se ele não fornecesse essa informação de Halloween, nós interpretaríamos o sarcasmo do companheiro aqui. Como ele forneceu a informação do Halloween, nós entendemos o quê? Que realmente as crianças estão pedindo arroz com feijão. Certo? Comida. Comida. Pro, a pessoa deve Comida falar assim, ó, salgada. tem duas coisas pra falar. Pode falar. Falar assim, ó. Arroz ou feijão e arroz, feijão. Arroz e feijão. Não entendi. Não Põe o entendi microfone nada. na boca, assim, fica paradinho. As pessoas dizem assim, ou ele arroz, feijão, outra, ou arroz ou feijão, Quê? não é? O Como que as quê? pessoas pedem? Elas arroz e feijão? Arroz e Falou. feijão, não é? Arroz com Pro, feijão. mas ele podia ser mais delicado com ela, né? Não ficar com essa cara. Tipo, ela falou assim, ó. Ela falou Tá. assim, são crianças pedindo doce, aí ele falou assim, não, feijão com arroz. Pelo menos lá, não, é que eles querem com fome, Mas querem feijão com aí, arroz. vamos interpretar de professora. uma outra maneira. Nós podemos interpretar de uma outra maneira. Ele pode pensar assim, nossa, que pessoa insensível. Nós moramos no Brasil, tantas pessoas passando fome e ela acha que as pessoas vão pedir doce. Ele pode ter pensado isso também. A gente não sabe se ali na região onde eles moram tem muita gente passando fome ao redor. Porque tem gente também, gente, que pode na rua morar um monte de gente que passa fome, a pessoa passa e nunca olha nem na cara, né? Tem gente que é assim. E aí, eu vou ler aqui embaixo para vocês, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente sai e volta, porque o Zoom vai diminuir para 4 minutos aqui, tá bom? Então, vamos lá, a gente sai e volta e eu leio aqui para vocês.